Olá pessoal, no último vídeo a gente falou sobre o que é um mecanismo, a gente fez um vídeo introdutório sobre as partes de um mecanismo, circuitos, etc. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a mobilidade do circuito, o que é a mobilidade, como calcular a mobilidade de uma forma simples. Essa é a primeira parte de 2 vídeos, então falando de uma forma um pouco mais simples para calcular a mobilidade e de uma forma com um pouco mais de detalhes que dá mais informação. Então, os tópicos que a gente vai tratar nesse vídeo vão ser a conectividade e restrição de par cinemático, ou seja, os graus de liberdade que cada par cinemático restringe e permite. Depois a gente vai falar da equação da mobilidade, que é uma equação que permite a gente calcular a mobilidade do circuito. A gente também vai falar sobre o que significa a mobilidade de um circuito. E a gente vai fazer alguns exercícios para praticar, então, a aplicação dessa forma e, por fim, um resumo. Então, é para ser um vídeo um pouco mais curtinho. Então, sobre a conectividade de um par cinemático. Então, como vocês lembram da aula passada, um par cinemático ele restringe o movimento de um elo em relação ao outro. E essa restrição ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista como restringir um certo número de graus de liberdade ou permitir um certo número de graus de liberdade. Normalmente, permitir é um pouco mais fácil de a gente enxergar, porque a maioria das juntas e dos pares cinemáticos que a gente vai trabalhar, eles permitem poucos, 1 ou 2 ou 3 graus de liberdade. Então, os exemplos aqui que eu trouxe, que são os exemplos de pares cinemáticos inferiores do vídeo passado, por exemplo, então, um par de rotação, ele permite só 1 grau de liberdade, que é esse grau de rotação em relação ao eixo tracejado. A junta helicoidal, que permite também só 1 grau de liberdade, como vocês lembram, tem um movimento na direção de translação e de rotação, mas os movimentos são dependentes, então só tem 1 grau de liberdade, e assim por diante, como a gente já tinha explicado naquele vídeo, cada movimento de cada junta. Então, isso que significa a conectividade do par cinemático, quantos graus de liberdade que ele permite. E de forma complementar, a restrição de um par cinemático é o número de graus de liberdade que cada par cinemático restringe. E a gente pode relacionar esses dois parâmetros, a restrição e a conectividade do par cinemático, pelo número de graus de liberdade do espaço de trabalho, que, como vocês também lembram da aula passada, a gente estava simbolizando por lambda. Então, se a gente está trabalhando em um espaço de trabalho com 6 graus de liberdade, ou seja, um espaço de trabalho espacial, uma junta que permite 1 grau de liberdade, ela vai restringir 5 graus de liberdade. Então, vão ter 5 graus de liberdade que essa junta vai estar restringindo o movimento entre 2 elos. Então, por exemplo, nesse caso da junta rotacional, esse elo, o elo que está aqui à direita, que não tem esse joelho, ele não pode ir para cima, ele não pode ir para os lados, ele também não pode ir para frente e para trás. Então, tem ali uma restrição de translação nas 3 direções. Ele também não pode rotacionar, se der para enxergar aqui o movimento do mouse, nessa direção, ou seja, nessa direção perpendicular ao eixo tracejado. E ele também não consegue rotacionar nessa direção aqui, que seria forçando na direção do joelho. Então existem essas 5 restrições, essas 5 direções que o par cinemático, que a junta restringe. E isso então vai depender do espaço de trabalho que a gente está considerando. Se a gente estiver considerando um espaço planar, normalmente a conectividade vai permanecer constante e a restrição que vai mudar. Então, agora falando da equação de mobilidade, como a gente já tinha comentado nos primeiros minutos da primeira aula, quando a gente estiver mostrando esses slides em cinza, a gente vai estar tratando de uma dedução. Então, vocês não necessariamente vão precisar de todas as fórmulas que aparecem nos slides em cinza, elas simplesmente vão ajudar a gente a chegar na fórmula final. Então, aqui a gente vai chegar
na fórmula, e que é uma boa maneira, eu sugiro que vocês prestem atenção, porque eventualmente vocês podem não ter a fórmula, podem esquecer, e é um bom jeito de vocês verificarem a resposta de vocês. Então, a lógica que a gente usa para calcular a mobilidade de uma cadeia é a seguinte: a mobilidade ela é o número de graus de liberdade que uma cadeia cinemática vai ter. Ela vai ser, ou seja, a cadeia cinemática ela vai ter várias restrições, os elos cada um restringe um ao outro, e no final das contas ele vai poder, a cadeia toda vai ter apenas alguns graus de liberdade para se movimentar. Essa é a mobilidade, é uma definição simples. E aí a gente pode começar pensando o seguinte: cada elo tem lambda graus de liberdade, porque um corpo ele vai ter um corpo no espaço de trabalho ele vai ter lambda graus de liberdade. Essa é a definição do lambda que a gente estava contando. Então, se for no espaço, vão ser 6 graus de liberdade, se for num plano, vai ser 3. Então, a gente começa inicialmente uma contagem de lambda vezes n graus de liberdade, que vão ser vários graus de liberdade e eles vão ser reduzidos pelas restrições dos graus de liberdade. Outra restrição que a gente vai restringir vai ser pelo elo fixo. Então, como vocês lembram, a gente tem sempre um elo engastado e isso vai reduzir em lambda graus de liberdade, porque vai estar restringido, como vocês lembram, então, cada um dos N elos tem lambda graus de liberdade, menos um dos elos, que vai ter 0 graus de liberdade, porque ele está engastado. Então, é daí que vem esse N menos 1 vezes lambda, que seria o número inicial de graus de liberdade antes de qualquer restrição entre elos, ou seja, antes de qualquer par cinemático. E aí cada um dos J barra pares cinemáticos, ou seja, J barra seria o número de pares cinemáticos não expandidos, e não expandidos, então vocês lembram do vídeo passado, que podem ser pares cinemáticos com uma conectividade maior do que 1. E então cada um desses J barra pares cinemáticos ele vai restringir CI graus de liberdade. Esse CI seria então exatamente essa restrição de par cinemático, e o I corresponde ao índice de cada elo, ou seja, C1 seria a restrição do elo 1, C2 seria a restrição do elo 2 e assim por diante. E o que a gente pode fazer para simplificar essa equação 2 aqui seria expandir todos os pares cinemáticos, todos os J barra pares cinemáticos, de forma que a gente tenha J pares expandidos. E aí isso entra naquele exemplo, por exemplo, que a gente trouxe no vídeo 1, que seria de expandir um par esférico em 3 pares rotacionais, expandir um par cilíndrico em um par prismático e outro par rotacional, e assim por diante. Então a gente vai expandir todos os pares cinemáticos de forma que cada um dos J pares expandidos só tenha uma conectividade de 1. E aí, então agora a gente conhece esse CI, a gente pode fazer na verdade um somatório de I até J, que é diferente de J bar, ou se inicialmente ele não era expandido, ele vai ser diferente. E a gente conhece o CI. O CI vai ser lambda menos FI, que é o que a gente tinha aqui no slide anterior. Mas o FI é 1, porque a gente sabe que todos os pares são expandidos, todos os pares têm uma conectividade de 1. E aí, jogando isso aqui nessa fórmula, a gente vai ter aqui um argumento do somatório constante, a gente multiplica pelo J, e chegamos nessa fórmula da mobilidade, que é uma fórmula muito útil, é a fórmula que a gente vai usar para calcular a mobilidade de uma cadeia cinemática. E basta contar, então, o número de elos e o número de juntas e a gente chega na mobilidade da cadeia. Tem uma outra fórmula ainda que a gente pode usar para calcular essa mobilidade, que é usando a fórmula de Euler. Usando a fórmula de Euler para grafos, né? No caso, a gente está usando na nossa... Confunde um pouco a nomenclatura, porque a gente está usando a nossa representação estrutural, mas é uma fórmula que consegue relacionar o número de vértices e de linhas de um circuito
e contar o número de voltas fechadas que tem nessa cadeia cinemática. Então essa aqui é a fórmula. Ni, a letra grega Ni conta o número de voltas fechadas, o número de circuitos, como a gente viu no vídeo passado, e ela relaciona com N, que é o número de elos, e J, que é o número de juntas. E a gente então, substituindo na fórmula do slide anterior, a gente chega nessa fórmula, então, que M é igual a Ni vezes lambda mais J. Então agora a gente não precisa contar o número de elos e o número de juntas para calcular a mobilidade, basta calcular o número de voltas fechadas, o número de circuitos e o número de juntas, e identificar também o número de graus de liberdade do espaço de trabalho. Como não é tão difícil assim de contar também os elos, essa aqui é uma boa forma de verificar se houve algum erro na contagem, se contaram certo. Então, eu acho que vale a pena sempre contar o número de elos, contar o número de juntas e contar o número de circuitos e ver se os dois fecham. Agora, o que pode acontecer, e essa fórmula aqui, na maioria dos casos, quase todos os casos de um mecanismo planar, vai fechar certinho, ou seja, cada uma das restrições restringe os elos e eles batem ali para chegar nessa mobilidade certinho, como a gente veio mostrando até agora. Mas o que pode acontecer é que podem haver restrições redundantes, ou seja, a gente vinha contando o número de restrições para chegar, ou seja, a fórmula inicial ela somava o número de restrições, mas o que pode acontecer é que podem ter restrições redundantes, duas restrições, dois pares cinemáticos que restringem o mesmo movimento. Isso a gente viu no vídeo passado, no esmagador de latinhas. Então isso aqui, por enquanto a gente não consegue contar essas restrições redundantes. Por enquanto, o que vai acontecer é que o que a gente estava calculando como mobilidade até agora, então essa fórmula 3 aqui para mobilidade, essa fórmula 5 para mobilidade, a gente, na verdade, o que isso representa é essa invariante F. F é chamado de invariante da cadeia cinemática. E essa invariante vai ser igual à mobilidade menos o número de restrições redundantes. Então, a fórmula continua igual. E o que isso permite a gente calcular é o seguinte: se a gente tiver um mecanismo planar sem restrições redundantes, porque o mecanismo planar ele normalmente não vai ter restrições redundantes ou quase nunca, então o Q vai ser zero e a gente tem a nossa fórmula para mobilidade normalmente. Se a gente tiver um mecanismo espacial, a gente vai precisar de outras técnicas para calcular a mobilidade, a gente só vai conseguir calcular a invariante, e essas técnicas a gente vai ver no próximo vídeo. E então, aqui a gente vai ver vai resolver diversos exemplos para fixar essas fórmulas, como aplicar essas fórmulas. Aqui a gente tem o braço de escavadeira, que a gente viu também no vídeo passado. Todos esses exemplos, ou a maioria deles eu estou trazendo do vídeo passado, porque a gente já aproveita esse passo que a gente fez de passar da representação funcional para a representação estrutural. E a gente pode vir contando o número de juntas e o número de elos. Isso aqui é facilitado porque a gente já numerou eles, então acho que aqui eu vou só passando. Eu recomendo que vocês pausem, talvez vejam esse exercício, mas tentem fazer os próximos, não é difícil. Só para garantir que tá tudo certo. Às vezes a gente olha e acha que entendeu, mas a gente só sabe com certeza fazendo o exercício. Então aqui a gente contou 12 elos, contamos 15 juntas, dá para ir contando aqui na representação estrutural. A gente também conta 4 circuitos, então que seria esse circuito aqui, esse outro e aqui em cima, 4 circuitos. E o número de graus de liberdade do espaço de trabalho seria 3, porque apesar de que a gente está aqui tratando de um corpo, de um mecanismo que foi construído espacialmente,
mas ele é planar porque ele consegue atuar só num só plano, a gente consegue representar ele num só plano. Então, por isso que ele é um mecanismo planar. E substituindo aqui na fórmula, jogando N, o J, o lambda, a gente chega numa mobilidade de 3. Isso faz sentido, porque... ou a gente espera que isso faz sentido, porque a gente quer que a escavadeira, ou que esse atuador, que esse braço da escavadeira, ele atue nos 3 graus de liberdade do plano, ou seja, que ele consiga transladar para onde ele quiser e rotacionar para onde ele quiser. E outra coisa que comprova isso, ou que apoia isso, é que a gente tem 3 atuadores lineares. Aqui a gente não considerou eles como atuadores, a gente considerou eles como juntas, como pares cinemáticos, porque se a gente considerasse como atuadores, a gente consideraria que que a conectividade aqui é 0, ou que a restrição é 3, ou seja, que não tem movimento relativo, porque ele está determinado pelo atuador. Mas se a gente quiser determinar o movimento, a gente realmente controla aqui esses atuadores lineares e chega na configuração final. Então, passando aqui um pouco mais rapidinho por esses outros, aqui a gente tem o esmagador de latinhas, que a gente viu também no vídeo passado. E como a gente pode ver, ele é um mecanismo bem espacial. Eu digo bem espacial porque a escavadeira ela também pode ser construída como um mecanismo espacial, mas aqui a gente tem elos em planos diferentes, a gente tem restrições, aqui a gente consegue enxergar bem certinho onde que estão as restrições redundantes. Então, se a gente tem uma junta de rotação, nessa junta aqui, outra junta de rotação ali atrás, elas estão permitindo o mesmo movimento. Então, são restrições redundantes. Elas não estão restringindo mais. Então, o que acontece aqui é que vão ter várias restrições redundantes. Cada um desses pares, inclusive, de juntas rotacionais que estão alinhadas, que estão colineares, elas estão redundantes. E por isso, então, que no final, a gente não está calculando a mobilidade, e sim a invariante dessa cadeia cinemática. A gente pode, inclusive, ver que a representação estrutural ela é bem diferente da representação funcional. Ela não lembra nem a mesma estrutura. Então, simplesmente contando aqui o número de elos e o número de juntas, a gente chega aqui em 7 elos, 9 juntas e 3 circuitos que estão mostrados aqui. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente chega no invariante de menos 9. A gente esperaria que ele tivesse uma mobilidade de 2, porque essa plataforma aqui ela deve baixar, assim que a gente baixa essa alavanca, isso aqui devia baixar, e também esse pegador aqui onde vai a mão, ele rotaciona livremente. Então, por isso que a gente esperaria uma mobilidade de 2. E aí o número de restrições da cadeia cinemática ela tem que mudar de acordo. E então, o mecanismo, mostrando aqui essa cadeia de Stephenson, que a gente também já viu no vídeo passado, que esse mecanismo aqui ele é uma cadeia de Stephenson. A gente também pode considerar ele como um mecanismo planar, porque ele atua no mesmo plano, diferente do anterior, ele está atuando sempre no mesmo plano. E então, usando aqui da representação estrutural, um pouco mais fácil de identificar os elos, mas até aqui na representação funcional já tinham sido identificados os elos e as juntas, a gente basta contar e jogar aqui na fórmula. Mesma coisa para esse mecanismo aqui de suspensão, basta contar, sugiro que vocês façam olhando aqui para a representação funcional antes de ver essa aqui que já é um gabarito. Mesma coisa para essa cadeia de Watt, que também é um exemplo de uma suspensão. Borboleta dupla. Essa outra cadeia aqui, vale vocês contarem. Vou passando aqui só porque já foi feito aqui, já está na tela eles numerados. E não faria muito sentido a gente fazendo junto. Então aqui o resumo desse vídeo seria basicamente as fórmulas que a gente desenvolveu, que seria uma fórmula geral para quando o mecanismo não é expandido,
uma fórmula para quando o mecanismo é expandido e uma fórmula que conta os circuitos do mecanismo. E aí, deixando aqui a dica que quando o mecanismo for planar, lambda vai ser igual a 3 e o número de restrições redundantes vai ser igual a 0. Então, essa fórmula aqui nos dá realmente a mobilidade, mas se o mecanismo for espacial, então ela só vai nos dar a invariante. E esse foi o vídeo, espero ver vocês no próximo. Até mais.